Oi, gente, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Está todo mundo bem? Amém! Que maravilha, né? Feliz sábado para vocês. Estou aqui passando nessa manhã maravilhosa, aqui passando com vocês aqui nesse vídeo, para poder aqui expressar em primeiro lugar a minha gratidão a Deus pelo privilégio do dom da vida e pelo privilégio também de aqui poder expressar o que Deus tem para nos falar nesta manhã sabática. Amados, Jesus, ele esteve pregando no monte, no monte com seus discípulos. Jesus em todo o tempo estava em ligação com seus escolhidos, com seus profetas, com seus discípulos. Em todo o tempo Jesus estava ali mostrando como devemos prosseguir na caminhada quando ele fosse para o céu e aqui ficasse nós, os que buscam, os profetas, os escolhidos de Deus. E em todo tempo ele estava demonstrando o amor, e em todo tempo ele estava saciando fome, curando pessoas e falando do reino eterno, que não é o reino deste mundo. As pessoas, por mais que não entendiam nada, mas ali ficava ao lado de Cristo. Ali andava junto a Cristo, para saber o que ele tinha para falar. Muitos eram curiosos para querer saber realmente se ele era o Filho de Deus, se ele era o escolhido mesmo, se ele foi o enviado. Muitos ficavam ali perto de Deus para ver realmente o que ele ia falar, para falar para os grandes lá: olha, ele diz que é príncipe, ele diz que é rei, ei, eu não sei não, esse homem está criando tumulto, esse homem está criando muito alvoroço no mundo todo, aqui na cidade toda. E aí Jesus sabia do coração de cada um, o que estava dentro da alma de cada um. Só que o nosso Jesus, ele dá preferência para aqueles que querem realmente de coração escutar o que ele tem para nos falar. E aqueles que querem mudar os seus patamares de vida, que são vida errada, caminhos tortuosos, que não agrada a Deus. Amém. É assim que Deus age. Aqui na palavra de Deus, amado, é o sermão do monte, as bem-aventuranças. Assim foi Jesus. Assim foi Jesus quando esteve no monte com aqueles discípulos amados, os discípulos e as multidões que ali cercavam Jesus para ouvir o que ele tinha para falar. E as bem-aventuranças de Deus vindo do profundo do Espírito Santo de Deus, através de Jesus, expressada para toda aquela multidão que ficava ali, amados, à beira do monte ali, à beira de Jesus, ouvindo o que ele dizia, com o coração aberto, para entender, para aceitar o que ele tinha para falar, para nos falar como até hoje. Porque a palavra não foi apagada, a palavra, ela se aflora até hoje, ela é expressada até hoje. A palavra é viva, ela é eficaz até hoje, amados. Basta você querer, basta você aceitar o que ele tem para nos falar. Amém? Vamos ler lá fica em Mateus, livro de Mateus, 5, verso 1 até o 14, amados. Deus, ele nos diz na sua palavra assim: a pregação do monte, o sermão do monte. Ele diz assim: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. Olha só que maravilha. Ele diz aqui, amados: bem-aventurados humildes de espírito, porque eles verão o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, amados, os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém, glória a Deus, aleluia. É assim que Deus fala. As bem-aventuranças de Deus, elas servem para nos revigorar,
Elas servem para nos incentivar, ela nos serve para nós mudarmos o nosso patamar de vida, o nosso caminho que muitas vezes são tortuosos, o Sermão do Monte. E Deus diz para nós, em sua palavra, Jesus expressando ali para os discípulos, para aquelas pessoas que estavam ali no Sermão do Monte, ele continuou pregando, falando, e as pessoas davam ouvido o que ele dizia. E ele, com aquela toda calmaria, com aquela toda humildade que só Jesus tinha, ele continuou pregando, ele continuou expressando a gratidão, o amor que vinha de Deus para as pessoas que ali o cercavam. Ele continuou dizendo, amados, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Jesus continuou também dizendo, bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém, glória a Deus, aleluia. Amados, quando Deus diz assim, bem-aventurados os perseguidos, é porque todos nós que pregamos a palavra de Deus, que falamos desse Deus maravilhoso, nós passamos por provas, nós somos perseguidos, nós somos apontados. Em todo tempo, as pessoas ficam ali atentas para ver uma falhinha, uma falha, uma fragulhinha de falha do cristão, para poder ali colocar a boca no mundo, ali no trombone, e dizer assim, olha o crente, mas não é ele que é o crente que prega a palavra. Assim, amado, eles fazem, porque são espíritos de demônios, pessoas usadas, porque o que tem na terra, pessoas que aqui na terra são mensageiros de Satanás. E muitas vezes, amados, nós que pregamos a palavra, nós desistimos da caminhada. Jesus fica triste, Jesus não se agrada. Mas Deus nos diz em sua palavra, vamos ler aqui dando continuidade, ele diz aqui lá no 14, bem-aventurado sois quando por minha causa forem injuriados e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Amém. Ele diz assim, regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso reino, o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os que antes de vós viveram nesse mundo. Amém, glória a Deus. É assim que Deus fala, é assim que Deus nos conforta, amados. Ele diz que antes de nós, nessa geração, os profetas de Deus, que foi Paulo e foi muitos outros grandes profetas da palavra de Deus, que levavam o evangelho, foram perseguidos, foram mortos em caldeirão de óleo quente, foram mortos de cabeça para baixo numa cruz, foram mortos naquela época, amados, em fogueiras, no meio da praça para todos ver. Foram mortos ali em fogueira, vivo ali, e foram tocado fogo ali, sim. Misericórdia, Jesus. Mas não desistiram da fé, não desistiram do foco, não desistiram da caminhada. Os profetas de Deus, os que buscam, os que querem viver verdadeiramente com Jesus. Amém, glória a Deus, Senhor. E mais adiante ele diz aqui, amados, vós sois a luz do mundo brilha, amados. Onde tu chega, tu brilha. Por mais que tu não abre a tua boca, mas uma pessoa te vê e te olha e te enxerga ali e diz, o Espírito diz, tem algo especial ali. Por que eu olhei? Por que me deparei em olhar? Porque é assim que Deus faz.
Deus faz assim. Os escolhidos de Deus brilham. Brilham onde chega, chama atenção. Do nada, é dele. É algo que a gente sabe que é sobrenatural, que vem de Deus. Amém, Senhor. É assim, queridos. Ele diz: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. E Deus diz na sua palavra: como eu posso acender uma luz? Ou ele expressa também na palavra: como é que eu posso acender uma vela e colocar de trás da cama, de trás da geladeira, de trás do guarda-roupa, se ela não vai dar aquela claridade, porque é luz. E assim ele diz para nós: se somos luz, nós temos que agradecer a Jesus e cada dia buscar com que essa luz ela fique mais clara, mais reluzente, ela fique cada vez mais com brilho. Amém, glória a Deus. É assim, amados. Jesus se agrada. Amém. E ele diz na sua palavra, para terminar, ele diz: assim brilhe, assim brilhe, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estais nos céus. Amém? É assim que Deus fala. Brilha a nossa luz. Não importa quantos querem te parar, não importa quantos querem te devorar, mas saiba que você está o quê? Você está selado, você está sendo guardiado, você está sendo fortalecido pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. E nem um fio do teu cabelo será tocado. Brilhe, brilhe. Porque os que brilham voam como águia. Amém? É assim que Deus nos fala, amados. Que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Que nós possamos, cada dia, nas primeiras horas da manhã, ser o nosso foco de buscar e servir esse Deus e orar e ler a sua palavra e buscar brilhar. E buscar voar como águia. Amém? É assim que Deus quer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Ficam bem todos na presença do Senhor. E que todos tenham um bom dia e um feliz restante de sábado. Na presença de Deus. Amém. Tchau, gente. Bom dia. Ficam com Deus. Tchau, tchau, gente. Bom dia.